Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, noite de quinta-feira, noite de oração, de doutrina, nós nos reunimos aqui mais uma vez e desta feita nós estamos fazendo com a intenção de orarmos a Deus, agradecermos a Deus pelas muitas bênçãos que Ele nos tem concedido e também intercedermos uns pelos outros, né? E meditar um pouco na palavra de Deus. Então, nesse momento, eu quero pedir a você que curva a sua cabeça, onde quer que você esteja, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, engrandecido e exaltado a Deus seja o teu nome para todo sempre. Deus bendito, neste momento, Senhor Deus, te suplicamos as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Te louvamos agradecido, ó Deus, pelas misericórdias, pelos livramentos, pelas bênçãos derramadas, porque Tu tens nos sustentados com as Tuas mãos. Senhor, também queremos neste momento, ó Deus, interceder por aqueles que estão, ó Deus, enfermos, ó Pai, acamados, ó Deus, que estão debilitados. Senhor, que Tu tenhas misericórdia. Se com o teu povo, ó Deus, concede graça, concede força. Ó Deus, restabeleça, Senhor Deus, a saúde dos teus servos, conforme a tua vontade. Dá-nos a tua paz. Nós precisamos de ti, da tua direção a todo instante. É em nome de Jesus que nós te pedimos estas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Queridos, nós gostaríamos de, neste momento, meditar um pouco com você acerca da paz com Deus. A paz com Deus. A paz com Deus, ela está diretamente ligada ao pecado do homem. Se o homem peca, se afasta de Deus. E se afasta de Deus, o homem se torna inimigo de Deus e o homem perde a paz com Deus. Acerca do pecado, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E sobre o pecado, nós gostaríamos de iniciar falando. Se fala muito em pecado. E se nós perguntarmos o que é pecado, todo mundo tem uma resposta específica. E há muitas respostas para o significado de pecado. Mas simplesmente pecado é uma forma de desobediência. Sempre que nós desobedecemos, nós estamos cometendo pecado, estamos incorrendo em pecado, seja tanto na esfera humana como na esfera cristã, bíblica, teológica, que é o nosso caso aqui. Então, pecado é nós desobedecermos às ordens de Deus, às ordenanças de Deus, os ensinos do Senhor, aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer, aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Toda vez que nós erramos, toda vez que nós fazemos alguma coisa, toda vez que nós nos equivocamos, nós pecamos contra Deus. Mas há um pecado que ele nos afastou completamente de Deus. Foi aquele pecado original, chamado pecado original, né? O pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. Quando Adão caiu em pecado, juntamente com a sua mulher, Adão, ele se afastou de Deus e por causa do pecado de Adão, todos nós nos afastamos de Deus, todos nós nos tornamos pecadores e, consequentemente, nos tornamos inimigos de Deus, né? Inimigos de Deus. Em Romanos 5,10 faz uma referência sobre a inimizade do homem para com Deus. Diz que no passado nós éramos inimigos de Deus e agora que fomos reconciliados com o Senhor, nós vamos ter paz com Deus. Então, nesse sentido, olha só, se no passado nós fomos inimigos de Deus, isso a palavra de Deus fala se referindo àqueles que já se reconciliaram com Deus. Logo, por inferência, se entende que aqueles que ainda não se reconciliaram com Deus, eles permanecem na condição de inimigos
do Senhor. E isso é importante para que nós tenhamos paz com Deus. E essa paz é uma paz que foi quebrada justamente quando o homem caiu em pecado no Jardim do Éden. Então, todos nós, toda a humanidade, ela perdeu a paz com Deus. E isso é importante que nós recuperemos. Porque uma vez que nós perdemos a paz com Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. E agora somos alvo da sua vingança. Né? O homem passou a ser alvo da vingança de Deus. E para isso o homem precisa se reconciliar com Deus. Como a gente viu em Romanos 5,10. O homem precisa de reconciliação com Deus urgente. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, pecado é errar. Pecado é nós nos equivocarmos. E é impossível ao homem não pecar. É impossível ao homem não cometer pecado. E o Senhor Jesus, ele está sempre de braços abertos, sempre querendo nos perdoar, sempre querendo nos dar paz, sempre querendo nos livrar, nos trazer paz. E quando eu digo nos, eu estou me referindo a todos nós, né? Todo homem, toda a humanidade. As consequências do pecado, elas são enormes. São enormes. O pecado traz nas nossas vidas muitas consequências, enfermidades, problemas, tribulações, mas há uma coisa muito pior do que todas essas coisas. Há uma coisa pior do que todo o temor do homem, é a morte. O pecado, ele nos traz a morte. E quando ele fala de morte, não é só a morte física, que também é consequência do nosso pecado, mas a morte espiritual. Em Romanos 6:23, a Bíblia, falando do pecado, diz que esse é o salário do pecado, a morte. O que é o salário? O salário é a recompensa do trabalho de alguém, é a recompensa daquilo que foi feito por alguém. Então, alguém sempre que executa alguma coisa recebe de volta uma recompensa, e essa recompensa é o salário. Então, quando nós trabalhamos, nós recebemos o nosso salário como recompensa do esforço que nós fizemos. Pois bem, a Bíblia diz que essa recompensa, né, é o pecado. Melhor, a recompensa do pecado, no caso, é a morte. A recompensa do pecado é a morte. O homem peca e ele receberá um salário por esses pecados cometidos. E esse salário é a morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que fala em Romanos 6:23. E uma vez inimigos de Deus, né? O homem sendo inimigo de Deus, Deus está de braços abertos, através da pessoa de Jesus Cristo, esperando que o homem arrependa-se dos seus pecados, reconheça o seu erro e se volte para Deus. Porque virá um dia, e isso é profético, que é o dia em que Deus se vingará de todos aqueles que desobedeceram, que foram contumazmente rebeldes, que não se converteram, que não pediram perdão dos seus pecados, que não reconheceram como Senhor da sua vida. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Deus, ele tem um dia reservado para a sua vingança. A palavra de Deus diz que o homem não deve se vingar, porque a vingança é algo que pertence só a Deus. A vingança é algo que pertence a Deus. O homem não deve fazer isso. Mas Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Deus é amor. Mas há um dia em que ele tomará vingança de todos aqueles que lhe desobedeceram.
Então é importante que o homem tenha paz com Deus. Paz com Deus. Ter paz não é ausência de preocupação, não é ausência de tribulações, não é ausência de enfermidades. Ter paz com Deus é ter certeza no coração de que nós não somos contados entre aqueles de quem o Senhor se vingará. Ter paz com Deus é não estar entre aqueles que sofrerão esse castigo. Ter paz é sabermos que estamos livres da ira do Senhor. E aí você pode me perguntar como fazer para escapar desta ira, né? Como fazer para se tornar amigo de Deus? Porque quem não é inimigo é amigo de Deus. Então, aquele que não é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus. Não existe um meio termo. Quando o homem ama o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Quando o homem ama o pecado, ama todas as coisas que colaboram para o mal, ele se torna inimigo de Deus. Não existe meio termo, não existe jeitinho brasileiro para isso aí. Então, como se tornar amigo de Deus? Né? A palavra de Deus diz o seguinte, em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para que nós, como seres humanos, possamos nos tornar amigos de Deus e ter paz com Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos receber a Cristo como Senhor da nossa vida. Muita gente professa ter recebido a Cristo. Esses são aqueles que nós consideramos hoje em dia como cristãos nominais. O cristão nominal é aquele que ele tem nome de cristão, mas ele não observa os preceitos do Evangelho. Ele não está preocupado no seu dia a dia em viver uma vida conforme as orientações do Senhor Jesus. Ele se diz cristão porque nasceu num país de cultura cristã e os pais deles eram cristãos, e no mundo, no Brasil, no país inteiro se fala em Cristo, se fala em Jesus, em Deus, e ele crê dessa forma. Essa mesma pessoa, se tivesse nascido num outro país, de uma outra cultura, num país oriental, talvez ele fosse um budista, talvez ele fosse, sei lá, um indiano, um adorador de vários deuses. Se tivesse nascido no Oriente Médio ou num país muçulmano, talvez ele fosse muçulmano. Mas chama ele nasceu num país cristão, ele é cristão. Então ele é um cristão nominal, entendeu? Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com as coisas de Deus, vive a vida um dia atrás do outro, com uma noite no meio, empurrando a vida com a barriga, vivendo os prazeres da vida, sem se preocupar com o dia de amanhã. Para essas pessoas, a palavra de Deus diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos seus pecados. E você, fazendo isso, receberá de Deus o dom do Espírito Santo. Então, pecado é isso. Pecado é errarmos, pecado é vivermos uma vida dissoluta, né? Pecado é o homem estar escravizado por todos esses prazeres. E a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos, sem exceção. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem exceção, todos pecaram. E nós precisamos nos tornar amigos de Deus, porque os inimigos de Deus sofrerão a vingança do Senhor Deus no dia do juízo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa fazer você refletir sobre a necessidade de você arrepender-se dos seus pecados, de você considerar isso, de você voltar-se para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? Que Deus nos abençoe. Mas para você, meu irmão, minha irmã,
que já se encontrou com o Senhor Jesus, nós temos uma promessa de Deus. Promessa de paz, uma promessa em que o Senhor nos diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí sim, teremos paz, paz com Deus, paz eterna. E que essa paz, que excede todo o entendimento, possa permear o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ouvir agora mais um louvor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e que esse louvor possa lhe trazer um elevo espiritual para a sua alma. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu bom Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei, pra mim. Bom, meus irmãos, agora nós, encerrando o culto desta noite, vamos orar ao Senhor. Eu quero te pedir, neste momento, que você curve a sua cabeça. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos partilhar essa palavra, de podermos estarmos juntos, mesmo tão longe uns dos outros, mas junto em comunhão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pelas tuas misericórdias. Toma-nos, Senhor Deus, sempre em tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa jornada, no nosso dia a dia. E aqueles, ó Pai Celestial, que precisam, Senhor Deus, se tornar teus amigos, fala-lhes aos corações conforme a tua vontade.
É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém.